Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Lang Bites, o seu videocast e podcast sobre linguística computacional. Como você já sabe, eu sou João Vitor e no episódio de hoje nós temos uma convidada muito especial para mim, que é a Eliana Ribeiro de Mello, que, para quem não sabe, ela é minha orientadora de mestrado e vou falar um pouquinho sobre ela agora, para vocês entenderem o poder que ela tem. Então, a Eliana, ela é professora titular de Linguística na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, com mais de 25 anos de carreira na área de linguística de base empírica. E aí a gente inclui a linguística de corpos e a computacional. Ela obteve seu doutorado pela City University of New York Graduate Center e sua pesquisa é focada em metodologias quantitativas na linguística, análise da gramática da fala espontânea baseada em corpora e em humanidades digitais. Ela já orientou e continua orientando, né, inúmeros alunos e alunas em temas da linguística computacional. E um dos seus projetos mais conhecidos é a compilação do Coro Brasil 1, que é um corpus de referência de fala informal espontânea em português brasileiro. E assim, esse papo vai ser muito enriquecedor, vai ser muito bom. Ela já sabe, aqui eu vou dar o meu biscoito também. A Eliana é muito inteligente, muito mesmo. E não é só eu que falo isso. Se vocês forem lá na faculdade, muita gente fala disso dela, muito inteligente, muito caridosa, muito solícita e ela tem muito para ensinar aqui pra gente, então vai ser uma honra. Já é uma honra ter ela como orientadora, mais uma honra ainda ter ela aqui no podcast com a gente. Então, de novo, muito obrigado, Eliana, por ter aceitado o convite. É um prazer, João, e obrigada, né, por todas as suas palavras gentis. Eu sou mais uma pessoa de sorte, porque encontro muita gente boa no meu caminho, como você. Então, a vida sempre, não sei, de alguma forma traz confluências, né? E o meu caminho tem sido assim. Ah, Obrigada que bom. pelo convite. Eu que agradeço, eu que agradeço. Gente, isso não é biscoito, não, tá? Se vocês forem perguntar às pessoas que conhecem a Eliana, todo mundo vai confirmar o que eu falei. Mas, mas vamos lá. E aí, como de praxe, né, a gente vai começar com a pergunta aleatória. Que a sua pergunta aleatória, Eliana, é qual foi a Uhum. sua viagem favorita até agora? Olha, João, eu já fiz muitas viagens muito impactantes na minha Hum, vida. Adoro viajar. E na carreira que a gente tem a oportunidade de viajar bastante, né? Esse é um dos pontos altos da carreira aí para os jovens. A carreira acadêmica permite, né, essa pluralidade mesmo de contatos. Mas a viagem que eu mais gostei que eu já fiz na minha vida inteira foi uma viagem que eu fiz para Costa Rica. hum, Costa Rica é um país muito interessante porque é um país próximo de nós, é um país hispano, né, no sentido de que tem uma ligação linguística forte conosco, eles falam espanhol, nós falamos português, uhum. e, mas a Costa Rica é um país tão diferente do nosso. Para começar, é um país que aboliu o exército para fortalecer a educação do país. E, e eu viajei por todo o país, da costa leste à costa oeste, norte a sul, passando por vulcões, passando Que por legal. diferentes lugares. E aonde tem uma criança, tem um professor. E mesmo as famílias que moram muito isoladas, têm professores à disposição que vão para a região de isolamento para garantir, né, a educação das crianças. Isso me impactou muito. E numa das transações pelo país, eu passei numa área de plantação de bananas. Uhum. É um país que tem uma produção muito grande, né, de bananas para exportação, inclusive. E, e aí eu dei carona para um sujeito que é cortador de bananas. E eu fiquei muito impressionada com a, a dignidade do indivíduo no sentido de sentir que ele é um cidadão completo, que podia dar suas opiniões. Nós conversamos sobre diversos assuntos
incluindo política, comércio exterior, coisas das mais Legal. diversas, e eu fiquei muito impactada. Então, assim, além da beleza natural do país, que é belíssimo, é um país que tem grandes projetos de preservação, de sustentabilidade, é também um país que tem uma preocupação enorme com a educação. E todo cidadão tem, não apenas escrito na Constituição, que ele tem direito à dignidade, etc., etc., e à educação, mas isso acontece. Então, eu acho que essa foi a viagem que mais me impactou na minha vida, porque foi uma surpresa muito grande para mim, principalmente sendo um país relativamente próximo do nosso e considerado um país, né, dentro, Subdesenvolvido. subdesenvolvido, etc. Então, assim, não é um país europeu, né? Não é. Uhum. Então, assim, realmente foi algo que me impactou demais, que eu gostei muito. Eu Ah, fiquei muito feliz de ver isso acontecer e temos que gos- aprender um pouquinho com a Costa Rica, então, né? gostaria muito que isso acontecesse aqui no nosso país, abrir mão do exército, desculpa aí as famílias militares, e, e investir de verdade em educação no nosso país seria fantástico. Sim, pois é. Muito obrigado, Eliana. Agora me deu vontade de ir para Costa Rica também. É, E aí agora a gente parte para as perguntas, entre aspas, um pouco mais sérias, e aí fica à vontade também para trazer outros assuntos que essas perguntas ok. tangenciem. Então, a nossa primeira pergunta é como você vê o cenário atual da linguística computacional nas universidades brasileiras? E aí você pode ir tanto pelo lado de pesquisa em linguística Uhum. computacional, quanto também na formação de estudantes como linguistas computacionais. Bom, eu vejo com muito otimismo, vejo com bastante otimismo. Eu acho que tem havido uma consciência crescente a respeito da importância da linguística computacional, né? Uhum, Eu diria que até uns 10, 15 anos atrás, a linguística computacional no Brasil, ela era muito restrita a alguns poucos indivíduos e normalmente pessoas com alguma formação em ciência da computação, pelo menos, né? E, e poucos linguistas mesmo. Havia, não é que não houvesse, havia, mas poucos. uhum. Ah, e eu E acho você era um que deles, né? que tem havido um crescimento e até o desenvolvimento tecnológico mesmo, né? Não necessariamente o desenvolvimento científico ou acadêmico, mas tecnológico, tem despertado o interesse dos jovens para computadores de um modo geral e o que os Uhum, computadores fazem, né? Se a gente fosse comparar, né, com os países que são grandes centros de pesquisa na área, a gente ainda está bem atrás. Mas eu vejo com otimismo, porque eu vejo que tem crescido o interesse dos jovens e mesmo nos lugares que não oferecem formação adequada, hoje em dia, com a quantidade de possibilidades, né, de cursos online, sejam síncronos ou assíncronos, há uma disponibilização maior de materiais, né? Mesmo coisas como esse canal seu, entrevistas, cursos que estão disponíveis também na internet, né, etc. Eu acho que isso tudo ajuda. uhum, E uma coisa que é muito interessante aqui no Brasil é que o brasileiro está acostumado a correr atrás das coisas, né? sim. Então, a gente aqui tem assim um faro, né, para as coisas e corre atrás e quando não tem jeito de fazer da maneira canônica, a gente inventa uma maneira alternativa, né, a famosa gambiarra, mas de uma forma ou de outra a gente corre atrás, né?
E na minha experiência acadêmica, eu acho que quando o brasileiro tem a oportunidade de fazer as coisas, tem, seja o financiamento, né, ou a oportunidade de exercer, né, a pesquisa e tudo mais, ele cresce e ele devolve frutos para a sociedade, né? Essa é a minha experiência. Então, eu vejo com grande otimismo. Eu acho que tem havido um crescimento, uma conscientização, e pouco a pouco a gente vai se desenvolvendo nesse campo também. Uhum. E aí você acha que, por exemplo, esse desenvolvimento tecnológico, essa vontade dos alunos vai criar certa pressão para que os programas de letras e linguísticas incluem Sem dúvida. disciplinas de linguística computacional? Eu acho que esse é um movimento natural da vida, né? É o novo que tem que empurrar a coisa para frente, né? Então, é claro que sempre tem figuras ancestrais, vamos dizer, que são icônicas e que estão fora do seu tempo e que têm uma visão para frente, né? Sempre tem alguém assim. Uhum. É possível que você já tenha encontrado pessoas assim. Eu certamente encontrei pessoas assim no meu caminho, mas a força motriz do movimento, da sociedade, da ciência, da tecnologia, é a força do novo, né? O novo não necessariamente precisa jogar fora o antigo, mas é o novo que empurra para frente. Então, eu acho que é papel do jovem fazer demandas e fazer a coisa andar, Uhum. sabe? Sim. É, sempre foi assim e continuará sendo assim, sem dúvida nenhuma. Essa necessidade que o jovem está sentindo, né, de ter certas ofertas, é que vai fazer as coisas mudarem, né? Uhum. Sim. Porque os sistemas todos, eles se movimentam, mas eles também têm uma certa inércia, então tem que dar uma estimulada ali para a coisa Sim. andar, né? Eu até acredito assim que os estudantes, né, aqueles que veem o poder da linguística computacional e querem realmente que isso aconteça, Uhum. eles têm que fazer certo barulho, né, Sem para que os dúvida. professores, os gestores dentro das faculdades escutem e percebam, não, isso aqui já já faz parte da vontade deles e é um caminho profissional do profissional de letras, pelo menos nos cursos aqui do É. Brasil, né? Então a gente tem que sim incentivar e adequar o nosso Sim, currículo a isso. E eu sim. até já tive uma experiência negativa, o contrário disso, né? Hum. Tentando trazer formas de incentivar o estudo, ou até mesmo a disseminação da linguística computacional e Uhum. gestores já falaram assim, não, não vai ter. Isso acontece também, né? Assim, isso é uma coisa para a qual a gente tem que se preparar na vida, é entender que tem coisas que dão certo, coisas que não dão certo, tem movimentos que a gente consegue fazer, outros não, Uhum, né? E aí a gente vai buscando caminhos alternativos e, e vai se adequando aos momentos, mas é isso mesmo, né? Principalmente em estruturas muito arraigadas, é difícil a gente provocar mudanças, porque é isso que eu te falei, ao mesmo tempo que tem pessoas, vamos dizer, da minha geração, né, que tem uma visão muito grande para o futuro. Eu, por exemplo, eu sempre falei com os meus alunos, eu não formo ninguém para ser igual a mim, eu formo as pessoas para elas serem melhores do que eu e para andarem para frente, porque se tem uma coisa que eu sempre tive, foi curiosidade. Então, eu estou sempre olhando para frente. Mas tem pessoas que não são assim. Tem pessoas que querem formar clones de si mesmo. ficam presos à tradição, né, e não larga. Exato, é. Então, tem de tudo, né? A sociedade é muito plural, é muito diversificada, tem diversas maneiras de pensar.
Mas, se a gente fizer uma análise macro, estrutural, isso é sempre um exercício interessante, né? A gente sair da localidade e olhar com mais distância. E aí você vê um universo maior. A humanidade, ela tende, né? Ela tende à mudança. Não quer dizer nem que não haja retrocessos, né? Se a gente olhar historicamente, contemporaneamente, né, no planeta Terra, tem sociedades que hoje, em termos, por exemplo, de costumes, né, de leis, elas são muito mais conservadoras do que há 200, 300 anos atrás, né? Ou mesmo menos, né? Se você olhar, por exemplo, o Afeganistão hoje, e o que o Afeganistão já foi, né? Em termos de costumes e desenvolvimento humano, etc. Então, não é que não haja retrocesso, mas a tendência é sempre a uma mudança progressivamente, né? Que vai ganhando substância com o aprendizado passado. Sim. Então, eu acho que vale muito a pena o jovem insistir, mostrar e querer fazer. E principalmente para as pessoas que estão começando a carreira, é importante investir e arriscar com coisas novas, Uhum, né? A pesquisa permite isso. E sim. eu acho que é o momento de as pessoas se darem, né, essa liberdade, essa licença quase poética, né, de criação, para fazer algo novo, algo que ninguém nunca fez. Pode dar certo, pode dar errado, Uhum, mas faz parte do jogo, né? sim. E, e aí, quando esse jovem entra efetivamente no mercado de trabalho, ele entra com, não só com uma formação, mas muitas vezes com um resultado de pesquisa que gera um produto, ou gera um caminho novo de pesquisa, gera novas ideias, e a coisa evolui desse jeito, né? Sim. Eu acho que eu já, eu já comentei isso publicamente várias vezes, né? A primeira vez que eu pedi credenciamento na pós-graduação para trabalhar com linguística de corpos, acabando de chegar dos Estados Unidos, depois de uma longa experiência de doutorado e de pós-doc, e negaram o meu projeto falando que isso era uma coisa ultrapassada. É, quer dizer, a pessoa que deu o parecer, ela deve ter pensado no corpus, talvez um corpus bíblico, né? Uma coisa Uhum, desse tipo, nos moldes antigos, porque a palavra corpus não é uma uhum, invenção, é uma invenção recente. A área se chama linguística de corpus, por exemplo, e essa terminologia tem um significado específico, né? Dentro da linguística. E eu acredito que tenha havido um mal-entendido, né? E foi negado, meu projeto simplesmente foi negado e o programa de pós-graduação falou, não, isso não é uma coisa factível, isso você não vai fazer. E foi preciso alguns anos até que eu conseguisse efetivamente mostrar que era uma coisa que estava sendo feita no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil tinha umas poucas pessoas também que já estavam começando nisso, né, em São Paulo e tal. Então, a gente tá sujeito a essas coisas, uhum. mas eu acho que vale a pena insistir. É, tem que insistir, né? Tem que insistir. É, É, e aí mostra também até para as pessoas que, por exemplo, para os jovens que vão entrar nas universidades, fala assim, olha, quem faz letras não precisa ser só professor, não precisa ser só tradutor. não. Tem outras perspectivas de carreira que às vezes a pessoa deixa de fazer letras por achar que vai ter que ser só professor de língua, né? E aí É, acaba que desestimula ela a fazer algo que ela goste, mas com uma outra é, tipo de carreira. eu acho que
Isso é uma coisa que eu acho complicada e que eu acho que precisa melhorar bastante, é, é a compreensão que o jovem tem, e isso não é responsabilidade só dele, é responsabilidade tanto das universidades, das faculdades, quanto das escolas de ensino médio, é, é criar as oportunidades para o jovem entender as diferentes trajetórias formativas, né, em curso superior. Hoje mesmo eu estava conversando com uma aluna, ela é uma aluna do sexto período na Faculdade de Letras da UFMG, e eu me dei conta que ela é uma pessoa que tem uma visão assim super restritiva do que é possível ser feito, né? Então, tem alguma coisa em termos de comunicação aí que não está funcionando bem, né? Uhum, Porque o profissional formado em letras, ele pode seguir muitas trajetórias diferentes e, e é muito importante a gente entender que no mundo que a gente vive hoje, né, o professor continua tendo um papel relevante, importante, mas tem outras possibilidades também, né, de carreira. uhum, E E para aqueles que seguem adiante e vão até uma formação de mestrado e doutorado, principalmente, né, o Brasil forma muitas vezes mais doutores do que há capacidade de absorção em universidades. Forma pelo menos 10 vezes mais, mas se não me engano, forma em torno de 40 vezes mais. Então, assim, as universidades não vão absorver essas pessoas. Não porque não queiram, elas não sejam boas, simplesmente não tem lugar, não tem vaga, uhum, né? sim. Então, quem tem que absorver É é o o mercado mercado. de um modo geral, Sim. né? E isso precisa ser entendido na nossa área como uma formação que atenda ao mercado, né? E a formação tecnológica e computacional é uma formação muito desejável nesse momento, e Sim, cada vez será mais desejável, né? E o exato, profissional de letras, ele agrega muito à investigação computacional, né? com certeza. Então, eu acho que tem muitos caminhos. Pois é. Escutem aí, gente, escutem aí. E aí, dando um pulinho, assim, para uma coisa que eu queria a sua opinião, acho que a gente já conversou um pouco em sessões de orientação e tal, mas que alguns programas, tanto de graduação quanto de pós-graduação em ciência da computação, pegaram para si o que eles chamam de linguística computacional, o NLP, né? Uhum. E aí, qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que deveria ter uma divisão entre os dois? Você deveria que. Acha que a NLP deveria ficar só com a linguística? Deveria ter um departamento interdisciplinar? E até que ponto isso é positivo e negativo? Eu acho o seguinte, na verdade, a linguística computacional, ela não existiria sem os profissionais da área de computação, né? Naturalmente. Mas uma formação que não tenha uma base linguística, ela é uma formação que coloca um viés que não permite ao pesquisador entender profundamente os fenômenos linguísticos. Uhum, Então, eu não acho nem que seja uma questão assim de oposição entre uma área e outra, né? Eu acho que deva existir, o que deve acontecer é colaboração. Agora, da minha experiência pessoal trabalhando, né, com profissionais da área de ciência da computação, eles não são linguistas, né? Eles uhum, não são linguistas, eles não têm a formação em linguística, assim, os que têm muito boa vontade, etc., podem ler um livro ou outro, né,
precisam aprender, por exemplo, terminologia, nomenclatura, esse tipo de coisa, mas nada como ser linguista, né? Então, assim, é, eu acho que faz muita falta ter uma formação linguística sólida, né? Uhum, Entender de fato a complexidade da linguagem natural. Eu acho que isso faz muita falta. Para que os procedimentos que são feitos computacionalmente, para que eles façam sentido, né? Porque a gente está numa fase nesse momento em que tudo é big data, né? E a inteligência artificial vai resolver todos os problemas da humanidade, né? Isso está meio na moda. Mas a coisa não é bem assim, né? E eu acho muito interessante que tenha havido todas essas discussões, né, nesse momento em torno do chat GPT, com protestos, né, e cobranças em relação à regulação da área, etc, etc. Por quê? Porque realmente você está desenvolvendo máquinas e processos que, sim, você não tem uma previsibilidade para onde isso tudo está indo, né? E acho que agregar, né, profissionais nesse momento, tanto da linguística quanto da filosofia, por exemplo, é uma coisa importante, né? E seria importante os cientistas da computação terem essa percepção. Então, assim, eu, pessoalmente, me vejo como linguista computacional no sentido de que acho interessante tratar computacionalmente problemas linguísticos, uhum, né? Buscando soluções linguísticas para as questões, com um aporte metodológico e suporte de máquina, modelagem, etc., né? Agora, tem quem seja linguista computacional que se vê só na parte da computação, né? Então, assim, o ideal, né, dos dois mundos é ter um encontro, porque o linguista computacional, linguista em letra maiúscula aí, como eu, é, tem que saber um pouco de computação, tem que entender, tem que saber fazer código, né? Tem que ter a lógica do código, senão não tem jeito. Mas o outro lado também tem que chegar perto da gente. Então, no melhor dos cenários, você teria uma colaboração entre esses dois mundos, uhum. né? É. Eu acho que é importante também essa colaboração, porque assim, uma pessoa que se formou como profissional de letras, né, nunca vai ser Uhum, o cientista da computação. E exato, uma pessoa que se formou como cientista da computação, nunca vai ser um linguista, né? exato, Claro que eu posso saber codificar, ele pode estudar linguística e vai trocando, mas acho que ao juntar os dois, né, exatamente. dá uma mistureba ali que gera um caldo mais interessante, né? Mais saboroso. Isso, e todos os grandes projetos bem-sucedidos, eles têm equipes que são, eu vou dizer, nem só multidisciplinares, mas equipes que são transdisciplinares, né? E deve ser assim mesmo. E acho que cada vez mais é necessário haver colaboração, Uhum, né? Eu com acho que o certeza. tempo do linguista que vivia lá isolado no seu escritório, né, o famoso armchair linguist, né, lá com seus problemas, pensando nos problemas da linguística sozinho, já acabou há muito tempo, né? Então, e não é só na nossa área, né? Sim, sim. Qualquer área hoje, quando você vê uma coisa nova acontecendo, uma coisa de impacto acontecendo, você tem profissionais de várias áreas diferentes trabalhando juntos e
crescendo inteligência, né? Desenvolvendo inteligência junto. Então, eu acho que esse é o caminho ideal, né? A gente, como linguista, formar os nossos alunos com uma formação adequada para saber pensar e raciocinar e fazer o mínimo em termos computacionais, e entender que hoje é quase infactível pensar línguas sem pensar em computação, e do outro lado também, dos colegas da computação, deve haver a sensibilidade que, apesar de nós sermos humanidades, né, e tem um certo preconceito contra as humanidades, é, eles têm muito a aprender conosco também, né, e a crescer Justamente, juntos. Então, justamente. eu acho que isso é que deve acontecer. Perfeito. Então, aí pegando o gancho ali que você falou que os estudantes de letras, né, têm que saber o mínimo de a lógica de programação e etc. O que que você acha que deveria ser incluído nos cursos de letras especificamente, para que as pessoas que se formam nesses cursos possam atuar como linguistas Uhum. computacionais? E o que que você acha ali que é da esfera da universidade fazer isso? E o que que é da esfera individual que o próprio aluno deva procurar fazer? Eu acho que a universidade, neste momento, deveria oferecer, no nível de graduação, formação em linguagens, tipo Python, por exemplo, né? Python, nesse momento, é uma linguagem muito utilizada e muito adequada para tratar questões linguísticas. Então, por exemplo, eu acho que tinha que haver formação em Python, assim como eu acho que tinha que haver um pouco de formação em estatística também, né? E, Tô e aí, sofrendo no com isso agora, caso, galera. é, R é uma boa para estatística, né? Porque já tem muitos pacotes desenvolvidos, muita coisa que é aberta, 100% aberta. Então, eu acho que isso aí tinha que ser incluído, Uhum, sabe? É claro que dentro, né, do que a gente tem nas faculdades de letras hoje, a gente tem as habilitações, né? Então, poderia, em alguns lugares, haver habilitação em linguística computacional, com certeza. Eu espero que a nossa faculdade aqui seja uma faculdade que caminhe nesse sentido. Eu acho que faria muito bem para a nossa faculdade de letras. uhum, Mas pelo menos um período de programação, eu acho que seria interessante para todo mundo, sabe? Para todo mundo que faz letras. Pode ser que tenha uma certa resistência no início, mas depende muito de como a coisa é ensinada, porque isso é uma coisa que é ensinada para criança de 5 anos de idade, em vários países, né? Mesmo aqui no Brasil, vamos falar claramente, né? Nas escolas de elite, as crianças de 5 anos já estão aprendendo a desenvolver códigos, né? Tem uma série de softwares especializados para ensinar crianças, e tem inclusive escolas particulares, né? uhum, Então, eu acho que não precisaria ser nada dramático, né? Colocando o aluno sob estresse, mas deveria ter pelo menos um semestre para todo mundo. Aliás, isso deveria estar na escola regular, né? Como é feito em vários países, né? uhum, E cada vez mais. Então, assim, a gente aqui no Brasil, nesse sentido, está bastante atrasado, né? Mas eu acho que a responsabilidade das faculdades oferecerem informação de ponta para os seus alunos, principalmente faculdades que se consideram a melhor do país, né, por exemplo, ou entre as melhores do país. Então, não há dúvida de que a gente tem que estar na ponta, né? E quanto ao aluno, eu acho que a pessoa que tem um interesse específico, ela hoje tem muitos recursos à disposição dela. Então, por exemplo, isso funciona como em qualquer disciplina, né? Eu vou te dar um exemplo quando eu era aluna. Quando eu era aluna,
professor falava um negócio em sala de aula, às vezes ele gastava 5 minutos naquele assunto, muitas vezes nas leituras que ele recomendava tinha muito pouco sobre o assunto, mas eu achava aquilo interessante, eu corria atrás, né? Eu ia para a biblioteca, no meu tempo não tinha essa beleza de internet, então tinha biblioteca, eu corria para a biblioteca a procurar coisas. E, e lia, estudava. Depois, quando eu já estava no mestrado, eu descobri que a gente pode escrever, né, para as pessoas. Interessantemente, eu escrevi para muitas pessoas na minha jornada como jovem estudante de pós-graduação. Normalmente, eu recebia resposta dos professores estrangeiros, dos brasileiros, bem menos, né? Naquela época, a gente escrevia carta. Mas todos os artigos, por exemplo, que eu pedi para professores nos Estados Unidos, na Europa, eu recebia por correio, sempre recebi. Legal. Então, então eu acho isso, que o estudante, quando ele vai desenvolvendo a sensibilidade dele, o faro dele, né, para as coisas que ele acha interessantes, que ele gostaria de desenvolver, aprender mais, e aí ele corre atrás dessas coisas, né, dos cursos que estão disponíveis. E é muito incrível, porque hoje em dia a gente faz cursos, né? Nós estamos em Minas Gerais, nós podemos fazer cursos da USP, da UFRJ, de universidades no Nordeste, podemos fazer cursos de Stanford, eu já fiz vários, de Harvard. Então, assim, hoje em dia existe muita facilidade nesse sentido, É, né? recurso é o que não falta, né? Pois é. Perfeito. E aí, Eliana, indo um pouco assim, talvez para uma conversa acadêmica, de pesquisa, Uhum. quais são as tendências atuais de pesquisa em linguística computacional e como que você vê isso afetando a carreira de alguém que, por exemplo, não vá seguir carreira acadêmica, mas que vá para a indústria? O que eu tenho visto muito, muito mesmo é processamento de língua natural, né? Que está assim altíssima, porque é claro que tem muitas outras coisas acontecendo, mas eu acho que diferentes aplicações de PLN, elas hoje são extremamente necessárias nas empresas, porque as empresas têm que fazer previsibilidade de uma série de coisas, de demandas, têm que responder aos clientes. Imagina uma grande empresa que recebe milhões de mensagens de clientes. Ela não tem condição de ter funcionários humanos que vão ler todas aquelas mensagens e vão responder, vão achar informação para responder aquelas mensagens. Isso tem que ser feito por máquina, não tem jeito, né? Uhum, Então, PLN hoje é uma área quentíssima, né? Quentíssima no mercado. E o que eu tenho visto mesmo, em termos de empresas, é que dificilmente você vê justamente linguistas preparados para assumir cargos, né, posições nessas empresas, e o pessoal que vai é o pessoal de computação, de engenharia, seja lá da área que for, normalmente em exatas, com uma formação básica em computação, uhum. e os caras vão Tudo correndo menos atrás. linguística, né? Tudo menos linguística, e vão correndo atrás para aprender a lidar com material linguístico, né? É. Ou às vezes não também, né? Só faz ali o básico, manda a É, máquina aprender e depois fica é, por isso mesmo. exato. Eu acho que no mundo de hoje é gerado tanto texto, né? Texto, 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 e aí a gente está falando de texto de uma maneira bastante ampla, incluindo as redes sociais, né? Todos os meios de comunicação possíveis, inclusive de voz, que você tem que fazer o processamento, né? Da fala e a Uhum. interpretação do que aquilo quer dizer, e depois, se for o Audiovisual caso, também. exato. Audiovisual também, hoje em dia, multimodalidade é uma coisa importante, e depois devolver isso através de síntese de fala.
Então, eu acho que esses são os grandes caminhos, né? Já tem muitas soluções, mas mais soluções, mais precisas, mais inteligentes têm que ser desenvolvidas, né? Uhum, Isso é uma coisa, é uma faca de dois gumes, né? Como se diz, porque cada vez mais empregos humanos vão sendo cortados à medida em que a máquina vai substituindo. Mas o que a gente espera é que justamente, e aí não depende só de nós, mas depende da sociedade como um todo, né? Porque é a sociedade que vota, né? Nós precisamos ter políticas que favoreçam uma maior equanimidade, né, em termos de distribuição de renda e oportunidades de trabalho, e uma maior formação das pessoas para que elas possam assumir cada vez mais cargos profissionais, trabalhos especializados, né, para que a gente consiga diminuir o máximo possível nas nossas sociedades, no nosso caso, na sociedade brasileira, o subemprego, essa quantidade de gente se virando, vendendo coisa na rua, né, com condições péssimas, indignas de vida, porque cada vez mais as máquinas vão fazer o trabalho que é um trabalho mais mecânico, né? Que precisa de menos inteligência humana. E aí é que entra a grande coisa, porque a máquina, ela não substitui a inteligência humana, né? uhum. Em muitos aspectos da cognição humana que são absolutamente infactíveis para a máquina, inclusive linguisticamente falando. E a gente Então, nem sabe de tudo sobre a nossa cognição ainda, né? Para poder exato. tentar É, ensinar a máquina. é. Então, esse é o grande lance, né? Diminui um certo tipo de emprego, mas a gente espera que a renda gerada pela sociedade como um todo seja revertida para a formação de profissionais que vão ter uma inserção no mercado de trabalho com trabalho mais especializado, né? E aí, então, eu percebo que você falou um pouco de pesquisas que têm uma aplicação direta, né? Que tem uma aplicação para síntese de fala, para NLP, Uhum, etc. Mas como você vê essas tendências de pesquisa também para essas pesquisas que, como você falou, que é o que você faz? Responder perguntas linguísticas por meio da computação. uhum, Onde que elas ficam, quais são as tendências. Por exemplo, na minha visão, meu mestrado está aí, né? Não é uma aplicação, mas é uma tentativa de resposta de uma questão linguística por meio da computação. exatamente. Eu acho que o que você está fazendo no seu mestrado atualmente, né, que é a sociolinguística computacional, é um dos grandes campos que estão se abrindo, né? Mas um outro campo que tem muito pouco é o da pragmática, né? Da pragmática Verdade. computacional, que é justamente um campo de muita dificuldade. Por quê? Porque justamente o raciocínio pragmático, ele não é um raciocínio, digamos, lógico, né? Ele não é capturado pela lógica. Ele é completamente inferencial e ele é baseado em conhecimento de mundo, que é uma coisa que a máquina não tem. É totalmente Então, contextual, né? é, Tem como é ensinar conhecimento, contexto para a máquina, né? exatamente, é conhecimento de mundo, né? E a máquina não tem como aprender isso. Então, pelo menos não por enquanto. Sim. Então, Até assim, mesmo a pragmática qualitativa, né? Ela já é difícil de ser feita, né? A quantitativa é mais ainda. muito, muito difícil, muito difícil. Então, assim, eu não acho que os problemas da sintaxe estão plenamente resolvidos, não. O pessoal é muito otimista, né? Costuma falar que 95% dos problemas de sintaxe estão resolvidos, que sintaxe é fácil. Eu não acho que é bem assim, acho que essa visão é muito otimista. Mas vamos dizer que de todas
as frentes de pesquisa, a frente de sintaxe é a que está mais bem resolvida. E também, e sem dúvida nenhuma, é que teve mais investimento, né? Uhum. Historicamente, nós sabemos por quê, né? É, em termos linguísticos. Agora, a grande questão para o pulo, né, qualitativo, é a questão pragmática. A semântica também não é super resolvida, não, né? Assim, questão de referencialidade, por exemplo, é uma dificuldade imensa, né? Resolução de anáfora, Sim, é uma coisa exato. difícil, muito Anáfora, difícil. tava É. até conversando com uma colega da faculdade que ela está Uhum, estudando a mudança linguística de isto, isso e aquilo. E como que é a uhum. referenciação, se é catáfora, anáfora, exófora, inófora, acho que essa é a nomenclatura que ela usa. Eu até falei com ela, olha, depois você pode criar um modelo para ver se ajuda a classificar isso aí, porque isso é um problema. Se você fizer um Pois doutorado é, com isso, você vai ajudar muito a linguística computacional. pois é, exatamente. Né? Então, eu acho que os grandes problemas linguísticos, eles ainda precisam de muito tratamento, mas a área que eu vejo como a área que realmente, assim, ainda tá realmente na primeira infância, é a área da pragmática computacional. Uhum. É, e aí, inclusive, envolvendo questões ligadas à fala mesmo, né? Porque aí você entra no campo da prosódia, que é uma coisa dificílima, dificílima, né? Isso até é uma outra questão, né? Que as pesquisas em linguística computacional, a maioria delas é com texto escrito, Sem né? Na, dúvida. na linguística em geral, né? A maior parte das pesquisas são com texto escrito. Uhum, Contexto de fala, por exemplo, se a gente for pensar em entrevista sociolinguística, é num ambiente controlado, não é totalmente uhum, espontânea, né? Então, vai, vai criando, vai criando mais dificuldade, né, para a gente chegar até a fala, que é onde que a gente realmente usa a língua. E se for pensar, por exemplo, de uma máquina interagindo com um humano, vai ser, por exemplo, as pessoas falando com a Alexa, né? Como se fosse uma pessoa. Alexa, liga o computador, exato. liga a luz. Então, a máquina tem que ser passível de entender o que a pessoa está falando espontaneamente, né? Totalmente, totalmente. Mas a ficha demorou a cair, né? A ficha demorou a cair. E para muita gente não caiu até hoje. Então, a primeira coisa, as pessoas têm que aprender a estudar a fala, entender que estudar a fala é uma coisa muito diferente de estudar a escrita. Com E certeza. aí, deixar fora julgamento de valor, né? Porque aí começa, a escrita é mais nobre, etc, etc. Isso aí fica fora, isso não tem Hum, nada a ver. Tem que entender essa diferença fundamental. Estudar a fala é uma coisa, estudar a escrita é outra coisa, né? E aí tem que estudar a fala de verdade, não é estudar a transcrição da fala, porque aí você está estudando escrita, né? uhum, E aí precisa ter uma formação adequada para isso também, né? E a formação computacional, saber mexer com software, saber desenvolver código, isso é uma coisa muito importante para quem estuda a fala, porque a nossa percepção, apesar de ser super importante e necessária, ela, ela não nos diz tudo. E muitas vezes a gente precisa de uma análise mais refinada. É como você pensar num biólogo que está estudando um pedaço qualquer de tecido humano, por exemplo, né? Se ele olhar para o tecido, ele vai ver uma coisa, mas para ele entender de verdade aquilo ali, ele tem que saber usar um microscópio, né? Tem que exato. fazer uma análise muito mais refinada. Quem estuda fala tem que fazer isso também. E às vezes Então, a diferença é tão pequena que na percepção a gente não percebe. Na percepção a gente não percebe, mas se for é, olhar o espectrograma, né, F0, intensidade, vai ver onde que está a diferença. exatamente, exatamente. Por quê? Porque a nossa biologia, por mais maravilhosa que seja, ela é limitante, né?
a gente não tem um poder absoluto de percepção. Então, tem, por exemplo, frequências que um cachorro percebe que a gente não percebe. Tem frequências que um elefante percebe que a gente não percebe. Uhum, Então, é necessário um certo tipo de conhecimento especializado para que se possa estudar a fala com seriedade. E aí, dá o próximo passo, que é a modelagem, né? sim, com certeza. Perfeito. E aí, Eliana, para a gente finalizar, acho que a próxima pergunta é um tema que você gosta bastante de falar, pelo menos é o que eu percebo. O que você vê como os desafios éticos, né, enfrentados pelos pesquisadores na academia mesmo? Ou se você quiser falar da parte de indústria também, fica à vontade. Mas quais são os desafios éticos que vocês enfrentam quando vocês propõem uma pesquisa com linguística computacional, seja ela com fala, com texto escrito, e como vocês têm abordado esses desafios? Se vocês param por causa deles, ou se tem algum jeito de rodear eles para chegar na pesquisa em si? Olha, eu acho que uma coisa que é muito importante, né, nos estudos que a gente faz, justamente por serem pesquisas de base empírica, então eles têm dados naturais, tem que haver muito cuidado, né, na coleta de dados, tem que haver um cuidado muito especial para que as pessoas que disponibilizam, né, a sua fala, que elas não possam ser rastreadas, que elas não possam ser identificadas, que materiais sensíveis sejam eliminados, né? Tem muita discussão atualmente sobre a questão de imagem, porque a gente mencionou um pouco atrás a importância da multimodalidade. Nós sabemos hoje que a fala e a gestualidade, elas têm uma correlação muito importante, né? Os gestos que nós fazemos, tanto faciais como dos membros, mãos, braços, torso, são importantes no processo comunicativo. Então, tem uma discussão se a face das pessoas pode ser mostrada, né? E, e a tendência é dizer que não. Então, tem que haver software especializado para rastrear, por exemplo, os pontos da face da pessoa e simular, né, movimentos, para que a pessoa não seja identificada. Hum, Então, tem muitas questões dessa natureza, né? E, por exemplo, dados das redes sociais, né? Hoje em dia tem uma regulamentação em relação a isso, mas mesmo assim é complicado, porque aí você pode traçar, né, um mapa de onde estava a pessoa, em que situação que ela estava, com reconhecimento de imagem, por exemplo, hoje em dia, muitas vezes você reconhece onde a pessoa está por conta do background dela, numa comunicação como essa aqui, por exemplo, né, pelos ruídos, né, isso faz parte da pesquisa forense, por exemplo, mas uhum, não deveria haver esse tipo de pista quando alguém está fornecendo material, né, para pesquisa. uhum, Em relação aos grandes bancos de dados, uma questão muito importante são os diversos direcionamentos desses bancos de dados, né? Então, quando a gente faz pesquisa com grandes quantidades de dados linguísticos, é muito importante a gente saber o que a gente está estudando de verdade, porque se você tem um tipo particular, né, de informação, você pode criar um viés, né, específico, né? Isso já foi demonstrado inúmeras vezes, que certas características que são encontradas em textos, por exemplo, que são consideradas características canônicas de bom texto, na verdade, são maneiras de se expressar de um, não sei, vamos dizer, de um homem branco de 35 anos de idade.
né? Uhum. Sim. E isso cria um viés, né? E o que nós queremos, na verdade, é uma representação diversificada da sociedade, né? Quando nós fazemos nossos estudos. Então, a qualidade dos dados é uma coisa super importante, é uma questão ética também, né? Uhum. Sim. Então, eu acho que na nossa área nós temos que ter metodologias muito cuidadas, muito curadas, muito bem pensadas, para respeitar o direito das outras pessoas, a privacidade, e para não criarmos um viés no tipo de pesquisa que a gente faz, de forma a ter resultados que são representações que carregam em si certos preconceitos, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Uhum. Perfeito. Então é isso, galera. Presta atenção. Prestem bastante atenção. Eu estou lidando com os metadados agora do corpus e tem que ter muito cuidado com essas coisas. É, É, tem que. tem bastante cuidado. Então, Eliana, a gente finaliza por aqui, mas eu Ok. queria saber se você quer deixar uma palavra final, se tiver alguém de letras nos assistindo e falando assim, estou pensando em linguística computacional, como é que eu faço, para onde que eu vou, como diz o ditado mineiro, né? Onde eu tô, para onde eu vou. É, Então, olha, quais palavras você pode dar para essas pessoas? eu diria, primeiro, parabéns, é um interesse muito genuíno e é um momento muito adequado para correr atrás desse interesse. Então, tem muito o que fazer. Seja bem-vindo, bem-vinda à área. É, eu acho que para quem vai começar uma graduação, é importante dar uma olhada na grade curricular do curso, né, para ver se oferece alguma coisa, ou pelo menos dar uma olhada na pesquisa dos professores para saber se tem gente que talvez não tenha conseguido ainda criar um currículo específico, mas que faz pesquisa na área, né? Acho que vale muito a pena estudar um pouco sozinho, como a gente já falou, tem muito material hoje em dia disponível, inclusive em língua portuguesa. Uhum. Então, a gente tem cursos, tem livros, né? Tem muita coisa disponível, estudar um pouco sozinho. E uma coisa que funciona muito é buscar pessoas que também estão interessadas na mesma coisa. Quando a gente faz uma coisa sozinho, tudo parece mais difícil, mas se a gente já faz junto com uma ou outra pessoa, a gente já se sente mais confiante, né? Quer dizer, com duas, mais confiante ainda. Então, Uhum. é criar comunidades, entrar em comunidades, fazer contato, conversar com as pessoas, trocar e ir aprendendo junto. Esse é o meu conselho. E acho que é uma área muito interessante, de grande futuro, de grande aplicabilidade, e, e nós precisamos realmente ter jovens interessados para ter esperança de que a coisa continue a crescer e a melhorar cada vez mais, né? E precisamos de linguistas que se interessem, né? Para que os linguistas vão tomando esses lugares também. Sem dúvida. Então é isso. Muito obrigado, Eliana. Foi ótimo, 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 ótimo te ter aqui. Gente, a Obrigada, Eliana João. é maravilhosa, eu sei disso. Mas a Obrigada. gente tá com o tempo contado aqui, porque ela é uma pessoa muito ocupada. E tá final de semestre aqui, então tá bem turbulento para professores. Mas muito obrigado de verdade, Eliana. Aprendi muito, como sempre. Toda vez que eu converso com você, eu aprendo muito. Eu vou ficar dando biscoito para você para sempre. E, e é isso. Obrigada, João. Pessoal, muito Muito obrigado. Obrigado obrigada. por terem assistido. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Obrigada.